Mas veja agora esse aqui. Mostra ele atacando. Mostra ele atacando. Olha aqui. Esse é o maníaco da moto. São imagens que eu acabo de receber. Ele ataca a menina, repara, ele entra. Quando eu digo que tem pena de morte, olha ele dando bote na menininha. Corta aqui. Você lembra dele ontem? Ele é o que chorava. Ele é o que chorava e dizia, eu não me lembro de nada. Eu não fiz nada, eu disse, é uma mentira. Tá escondendo o rosto, ok? Bota ele chorando. Vai vendo. Lembra? Repara ele escondendo o rosto. Aí eu disse. Inclusive, ele chegou a ser solto, depois foi preso de novo. Certo? Resumo. Corta pra mim. Com esse choro, você vai ver a menininha, a informação que me deram agora, que chegou a imagem inteira. E não, graças a Deus, correto? Ele foi, a agarrou, mas de repente ele ficou com medo. Por quê? Ele percebeu que ele estava dentro de um prédio, na portaria. Mas ele, olha o que é o impulso, olha o que é, na verdade, é como eu disse, parece um abutre, parece um urubu esperando. Correto? A menininha, graças a Deus, não aconteceu nada. A imagem chegou completa. Não aconteceu? O que seria, Marcelo? Pergunto eu para mim mesmo. O que não aconteceu? Aconteceu. Né? Ela só, graças a Deus, ele não conseguiu consumar a violência. Mas ele a agarrou, ele a apertou. Você acha que essa garota se recupera quando? Põe lá para mim. Põe lá. Repara. Ele vai entrando, ele olha para ver se não tem ninguém e ele pega a moça. Ele queria violentá-la ali mesmo. Quando ele não tira o capacete, vai reparando na imagem. Ele não tira o capacete, correto? Põe em slow pra gente ver com calma a virada de rosto que ele dá. Ó. A menina entra, ele vê se não tem ninguém e ele agarra. Esse é o homem que chora. Pode deixar a imagem correr inteira, por favor. Esse é o homem que chorava ontem, dizendo que não tinha feito nada, nunca isso na vida. De repente, ele sai, tenta levar a menininha, não tem jeito, ela grita, volta de novo lá. Ela tenta e ela grita. Repara a imagem e vê se eu estou errado. Se não tem... Digamos que fosse a minha filha, para não dizer a filha de ninguém. Ele entra e agarra no prédio. Ele vai tentar levar a menina. Como ele percebe que ali não vai ter jeito, ela se encolhe toda. Ela vai para a portaria, ele tenta agarrar de novo para levar, ela grita e aí o que acontece? Ele vai e sai correndo. Você vai vendo a imagem do maníaco da moto. O momento em que ele ataca para violentar uma menina que parece ter ali 12, 13 anos. Repara que ele vai... frisa aí. Não, frisa lá, volta. Repara. Ele entra, olha para trás para ver se não tem ninguém. De capacete, ele vai tentando... Se frisou. Ele vai tentando arrancar a roupa da menina ali mesmo. Vai me dizer que esse cara não tem que ser condenado à morte? Me desculpe. Desculpe, já 10 mulheres falaram dele. Repara, ele vai, ela sai, pode soltar a imagem. Ela sai, repara, ele tenta, ela sai correndo, ele tenta puxá-la, ele corre. E aí, ele que foi preso ontem, voltou, depois foi solto, agora voltou a ser preso. Põe no ar. A adolescente que voltava do colégio não desconfia do suspeito de capacete. No corredor, ele empurra a menina no chão e passa a mão por dentro da roupa dela. Em menos de um minuto, foge. Esta foi uma das vítimas de Marcel dos Santos, que, segundo a polícia, preferia atacar as adolescentes na rua. Marcel abordava as vítimas sempre da mesma maneira.
estacionava a moto e agia sem se esconder das pessoas que passavam pela rua. Com as características físicas e a placa da motocicleta, a polícia conseguiu chegar até o suspeito e descobriu que ele morava com a mãe, tinha emprego e uma namorada há mais de 8 anos. Um comportamento social normal, é um cara com problemas de infância muito grandes, né? Foram mais de 10 casos nos últimos 2 meses. Mas a polícia estima que apareçam outras vítimas nas próximas horas. São jovens de 11 a 18 anos. Esta garota descreveu como foi abordada pelo suspeito. Ele parou a moto e correu para o meu lado, segurou meu braço e com a outra mão ele passou a mão no meu corpo. A justiça concedeu a prisão temporária de 5 dias, que pode ser prorrogada. Se percebemos que existe mais vítimas, além do que a gente conseguir contabilizar nesses 5 dias, vamos pedir a prorrogação do prazo dessa prisão. É o que esperam também os pais das vítimas. Eu só peço a Deus que seja feita justiça. O que ocorre? O que ocorre? Primeiro, não havia um mandado de prisão. E aí ele foi solto. Mesmo estando preso aqui, ele foi solto de novo. Aí hoje cedo ele voltou para a cadeia. O que alegou a delegada para o juiz? Que como ele ficou muito manjado na televisão, ele poderia ser linchado. Mas tem uma outra questão. Apareceram já vítimas para depor. E aí, isso tudo fez com que a justiça, a nossa nobre justiça, decretasse a prisão por 5 dias. 5 dias. O homem que atacou a garota do jeito que pode botar até se quiser. O homem que atacou a garota desse jeito e, por sorte, não aconteceu nada. Resumo, o que ocorre? O que ocorre nesse momento? A justiça lá, a justiça deixa ele só 5 dias. Eu pergunto, corta para mim. Se alguém, deixa isso, boa, Edu, pode deixar rodando ali. A pergunta que eu faço é o seguinte, vamos dizer, correto, que um de nós é o juiz, que eu, para não ter que dizer outro. Eu sou lá o juiz. Aí, ele, se fizesse com a minha filha, correto, eu ia só dar 5 dias de prisão para ele? É claro que não. O problema da justiça é esse no momento no Brasil. É que muitos juízes ficam presos apenas ao texto da lei, mas não conseguem entender a diferença entre o que é legal e o que é legítimo. O que é legal podem ser até os 5 dias, mas o legítimo, e o juiz tem autoridade para isso, é deixá-lo na cadeia. O máximo, né, que pode ficar nesse tipo de prisão temporária são 30 dias, uma prorrogação. E o juiz, ao ver esses depoimentos, se eu sou juiz, o que eu faço imediatamente? Eu digo para o delegado, o senhor tem todas essas pessoas depondo? Tenho. O senhor tem o vídeo dele atacando a garota? Tenho. Deixa eu ver. Botava, metia uma prisão preventiva nele. Por quê? Porque cada vez mais aparecem mais vítimas. Aí argumento do juiz. Não, vamos ver se nesses 5 dias aparecem outras pessoas. Deve estar brincando, né? Comigo e com você que pagamos o salário dele. Põe no ar. Marcel chegou a ser detido pela polícia ontem à noite, mas foi liberado porque não havia mandado de prisão. Hoje cedo, ele recebeu os militares na casa da namorada, na região da Pampulha. Lá, foi orientado a acompanhar a polícia até o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. A repórter Sala Zorcotti esteve no momento em que ele entrou na viatura. Eu não sou esse monstro, gente, pelo amor de Deus. O que aconteceu então, Marcelo? Foi um surto, gente, foi coisa de infância. Foi de momento? Mas... Foi de momento. O principal motivo de te retirá-lo lá da casa da namorada é que a população estava querendo invadir a casa. Na delegacia, Marcel Barbosa dos Santos, de 30 anos, chorou. Escondeu o rosto, tentou se justificar. Eu não fiz mal pra ninguém, eu sei que eu errei. Eu pedi desculpa. Desculpa. Em frente às câmeras, admitiu. Eu confessei que eu parava a moto, fazia isso, eu passava a mão nas mulheres. Pois bem, 5 dias
de prisão. A pergunta é, aí, juízes amigos meus, desembargadores amigos meus, diz o seguinte, nós não entendemos, Marcelo, por que a justiça é tão mal vista. É tão mal vista? É tão mal vista por isso. Porque imagina a polícia, que é a obrigação da polícia prender, né? Mas dá trabalho para fazer. Vai, pesquisa, procura, encontra o cara, tem a imagem dele agarrando a menina, aí o juiz fica fixado o seguinte, se não tem a prisão em flagrante do estupro ou da violência sexual, porque isso aqui corresponde a um estupro, porque a menina tem menos de 14 anos, sabe o que acontece? Ele vai... E daí ele diz, então, só 5 dias. Eu vou direto a Belo Horizonte com mais informações com a nossa Shirley Barroso. Shirley. Bom, Marcelo, hoje a delegada ouviu 13 vítimas do Marcel. Mais 10 estão marcadas para amanhã. Eu conversei com uma dessas vítimas, Marcelo, e elas contam o seguinte, ele não concretizava o ato do estupro, mas o simples fato dele passar a mão nelas, o simples fato dele pegá-las, agarrá-las, isso para elas já era uma violência. As meninas ficaram traumatizadas, meninas de 11, 12, 13, 14 anos, adolescentes, pré-adolescentes, então elas ficavam revoltadas e assustadas com tudo aquilo. Então, estava virando um verdadeiro temor lá no bairro, no Dona Clara, porque as meninas não queriam sair mais na rua. Elas temiam o homem da moto, o homem que aparecia e que atacava elas. E elas temiam coisa pior. As meninas que chegaram a ser atacadas por ele já não queriam sair de casa mais, Marcelo, por causa dessa que, para elas, já é uma violência.